my whole life just to feel that. Now all these feelings never let me down. Sejam bem-vindos, alunos do 6º ano da Escola Cultura Viva. Hoje faremos uma aula um pouco diferente, vocês não irão me ver. Obviamente, nós trabalharemos com slides, dando continuidade ao capítulo 6, Tempo e Transformações da Terra. Nossa matéria começará a partir da página 16, falando sobre as camadas da Terra. Peguem então o seu material e vamos trabalhar. Todas as vezes que começo a falar sobre esse assunto, sempre tem algum aluno que levanta a mão e pergunta: professor, como que nós podemos ter tanta certeza sobre o que tem no interior da Terra, uma vez que o senhor mesmo falou que o núcleo da Terra atinge em torno de 4.400 graus a 6.000 graus centígrados? Tudo que nós trabalhamos em relação a essas pesquisas são dados hoje em dia com mais precisão graças à tecnologia, mas algo que pode ainda ser descoberto, pode ainda ser mudado. Até porque, galera, a maior parte de dados que nós obtemos, essas conclusões científicas que nós chegamos, elas são obtidas por meio de procedimentos indiretos. Na década de 1970, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje em dia, é o único país que é a Federação Russa, iniciou um projeto que era tentar perfurar a Terra o quanto fosse permitido. Esse projeto ele se chamou Poço Superprofundo de Kola. E no máximo que eles conseguiram durante 24 anos de perfuração foi chegar a 12 quilômetros. Será que algum de vocês é capaz de imaginar por que esse projeto foi suspenso? Isso aí, foi suspenso porque quanto mais interiorizava-se dessas escavações, mais quente ia ficando e mais estragos iam acontecendo com os equipamentos e até mesmo com as pessoas que estavam ali lidando com esse tipo de escavação. Não sei se vocês já aprenderam em matemática ou geometria, mas quando eu me refiro ao raio de uma circunferência, eu estou dizendo que é do meio da circunferência até a qualquer ponto da minha esfera, tá bom? Então é como se eu estivesse traçando uma linha reta do interior, da parte central, até então a minha litosfera, a minha parte externa. Bom, na Terra essa distância ela tem exatamente 6.370 quilômetros. Olha que interessante, né? Eles conseguiram perfurar somente 12 quilômetros, ou seja, em porcentagem, eles conseguiram cavar apenas 0,18%, tá? Isso foi o que eles conseguiram chegar mais profundo em relação a esses estudos. Hoje em dia, o tipo de estudo que eles conseguiram mais avançado é o que se chama de ondas sísmicas. Na verdade, é um tipo de energia que vai se propagando através das rochas. E essas ondas elas vão se comportando de maneira diferente, dependendo do tipo de material que vão atravessando. Muito além da geologia, é necessário também ter um vasto conhecimento sobre física, pois será através da velocidade de propagação que essas ondas irão emitir no interior do planeta, que vão permitir com que os cientistas estejam obtendo dados sobre a densidade, sobre a composição e também sobre a temperatura que essas rochas possuem. Tá? Então a gente vai ter diferentes
temperaturas diferentes, tamanhos de rochas, densidades, se elas são finas, se elas são mais espessas, tá bom? Quando eu falo de densidade, eu estou falando sobre isso. Pois bem, galera, a partir de agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse videozinho que eu consegui no próprio YouTube. Eu salvei ele aqui para vocês, transformei e trouxe ele de forma que vocês pudessem estar prestando atenção através desses movimentos. Eu acredito que vai ficar bem mais fácil para a gente falar sobre as camadas da Terra através desse vídeo. Vamos trabalhar então? Qual é o lugar mais exótico onde você já esteve? Havaí? Austrália? Hoboken, em Nova Jersey? Bem, hoje estou partindo para uma jornada muito mais incomum do que isso, até o âmago da Terra. E estou convidando você para se juntar a mim. Está pronto? Vamos lá, vai ser divertido. Vem! O centro da Terra fica a cerca de 6.370 quilômetros abaixo da superfície. Portanto, será uma longa viagem. A camada pela qual estou me embrenhando agora é a crosta. É algo como a casca de uma maçã, só que você não pode morder um pedaço, quando comparada com as outras camadas que compõem o planeta. Ei, olha lá, um coelho! Esses animaizinhos fofos cavam túneis de até 70 centímetros de profundidade. Então, não é uma surpresa encontrá-lo por aqui. E que nojo! Aquilo era uma minhoca. Algumas espécies de minhoca de penetração mais profunda, também conhecidas como minhocas geófagas, ficam grandes e podem viver 3 metros abaixo da superfície. Seguindo em frente, você ouviu aquele som de bip? Deve ser um daqueles garimpeiros. Um bom detector de metais ainda funciona nessa profundidade. Só que você provavelmente não encontrará ouro, mas talvez um pedaço grande de metal, como um carro ou algo assim. E essa deve ser a toca do homem topeira. Sério, havia um cara em Londres que cavou por 40 anos embaixo de sua casa e chegou a 8 metros. O que ele estava procurando? Lembra como eu disse que a crosta não era tão grossa? Ela tem cerca de 35 quilômetros de espessura e é composta de rochas basálticas que ficam no fundo do mar e por rochas graníticas que compõem os continentes. Então, há a crosta oceânica e a crosta continental. Uau, isso era um crocodilo! Os crocodilos do Nilo cavam as tocas mais profundas entre todos os animais. Portanto, você pode encontrá-los a 12 metros de profundidade. Aparentemente, não apenas os crocodilos sentem o desejo de se esconder do resto do mundo. Existem cidades subterrâneas inteiras com abrigos e catacumbas em diferentes países. A mais profunda delas fica a 85 metros de profundidade sob a Capadócia, na Turquia. Seus 18 níveis poderiam abrigar 20 mil pessoas. E como todas elas chegaram lá? Hoje, poderiam pegar um trem na estação de metrô mais profunda do mundo, em Kiev, na Ucrânia, a 106 metros de profundidade. Embora atualmente tenhamos tecnologias que possibilitem cavar fundo, as árvores crescem naturalmente dessa maneira. Na África do Sul, existem espécies cujas raízes atingem até 120 metros abaixo da superfície. No momento, estou penetrando na crosta continental, e é preciso destacar duas coisas importantes. Ela tem cerca de 2 bilhões de anos, embora a rocha mais antiga tenha 4 bilhões e foi encontrada na costa da Baía de Hudson, no Canadá, e cobre cerca de 40% da Terra. Sim, o resto é crosta oceânica. As rochas graníticas das quais é feita têm mais silício, alumínio e ainda mais oxigênio do que as basálticas, porque estão expostas ao ar livre na superfície. A crosta é a fonte de todos os metais e minerais que os seres humanos já usaram, exceto os diamantes, que são muito mais profundos. Acho que vamos vê-los mais tarde. Você tem bolsos? O que foi isso? Pessoas em seus equipamentos de corrida? Por mais louco que pareça, em 2004, uma meia maratona foi organizada na mina de sal Bochnia, na Polônia. Foi a meia maratona mais profunda de todos os tempos. Você não vê muitas pessoas correndo a uma profundidade de 212 metros. Nada mais pode me surpreender depois de ter visto isso. Exceto, talvez, morcegos? O que vocês estão fazendo aqui? 1000 morcegos marrons passam todo o inverno em uma mina de zinco de Nova York. Que aconchegante! Brrr, está esfriando!
Esse é o ponto mais profundo em que você pode encontrar o pergelisolo, também chamado de permafrost, que é a camada de solo permanentemente congelada. Por falar em gelo, a crosta terrestre serve como um cobertor elétrico que cobre o manto. É rico em elementos radioativos, como urânio, tório e potássio, que produzem calor. Seguindo em frente, isso aqui parece um bom esconderijo. A caverna mais profunda do mundo é a Veriovkina, na Geórgia, o país europeu, a cerca de 2,2 quilômetros abaixo do solo. E isso? Será que foi um trem que eu ouvi? Espere, como? Um trem por aqui? Sim, é possível. Em 2016, a ferrovia subterrânea mais longa e profunda, o túnel de base de São Gotardo, foi inaugurado na Suíça. Bem, quando você pensa que não poderia encontrar outros seres vivos aqui embaixo, vem o verme da mina Tautona, na África do Sul. O organismo multicelular que vive em ambiente mais profundo. Por falar em minas, a mais profunda delas é uma de ouro, a 4 quilômetros, também na África do Sul. Enquanto estou passando pela crosta continental, a oceânica nunca está muito longe, e sua profundidade média é 60% da superfície do nosso planeta. Ela cobre cerca de 60% da superfície terrestre, e é mais fina, cerca de 20 quilômetros, mais densa e mais jovem, não tem mais de 180 milhões de anos, que a crosta continental. Se origina constantemente nas cordilheiras do meio do oceano, e é isso que faz os continentes se moverem. Com 11 quilômetros de profundidade, é a sua última chance de ver o oceano nesta viagem. Acabamos de chegar à Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do Oceano Pacífico. Viajar pela crosta foi divertido, mas isso teria que terminar em algum momento. Aí vem uma fronteira onde o seu passaporte não é carimbado. A fronteira entre a crosta e o manto. Trata-se da maior camada da Terra, com 2.980 quilômetros de largura. É feita de rocha magma e é pesada, representando 65% da massa do planeta. Ela armazena muitos segredos arqueológicos e é composta por 4 elementos: oxigênio, silício, magnésio e ferro. Embora seja basicamente uma rocha sólida, o manto está lenta e constantemente em movimento. Que brilho é aquele? Devem ser os restos de diamantes que se formaram aqui, a 150 quilômetros de profundidade, 1 bilhão de anos atrás. Então, como rocha derretida, eles se deslocaram para a superfície. A pressão está ficando cada vez mais extrema e está esfriando muito aqui embaixo. Esse é o ponto mais profundo em que os terremotos nascem. Os que vêm daqui são raros e ficam muito fracos depois de viajar 700 quilômetros até a superfície. Mais 48 quilômetros abaixo nesta jornada e encontramos o manto mais baixo. Você pode agradecer a ele por todos os movimentos das placas tectônicas. Por que está ficando tão quente? Uau! Tivemos uma grande mudança de cenário. A 2.920 quilômetros de profundidade, o manto termina e o núcleo externo começa. É um mar sem sol de metal líquido, super quente, do tamanho de Marte. E possui correntes de movimento lento e campos magnéticos e elétricos que produzem tempestades e ciclones. A propósito, a Terra deve seu campo magnético ao núcleo externo. Sem ele, a vida em nosso planeta seria simplesmente impossível. Uma vez a cada milhares de anos, algo acontece nessa camada. Os polos magnéticos se invertem e o norte e o sul mudam de lugar. Não é provável que aconteça novamente em breve. A 4.140 quilômetros, o núcleo interno lhe dá boas-vindas. É a parte mais quente e interior do planeta. É uma bola sólida, extremamente densa, feita de 80% de ferro e 20% de níquel, que aquece até 6.000 graus Celsius. É praticamente o mesmo que a superfície do Sol. O núcleo interno é quase do tamanho da Lua e compõe 2% da massa da Terra. Se você pegasse toda a água em todos os oceanos e a multiplicasse por 5, obteria aproximadamente o mesmo volume do núcleo interno. Ele permanece sólido graças à pressão super alta, que é 1 milhão de vezes maior do que na superfície do planeta. Como ninguém chegou até essa profundidade, exceto eu agora, os cientistas ainda têm muita pesquisa a fazer nessa área. Alguns deles acreditam que pequenos cristais de ferro nascem nas partes externas do núcleo, que se fundem em cristais gigantes do tamanho de uma cidade nas proximidades do centro.
É por isso que o núcleo interno também é chamado de núcleo de cristal. Há pouco tempo, os cientistas britânicos descobriram que o núcleo interno é relativamente jovem, provavelmente entre 500 milhões e 1 bilhão de anos. E isso não é nada em termos da ciência da Terra. É difícil dizer exatamente onde fica o centro da Terra, mas parece que eu posso colocar minha bandeira aqui a 6.370 quilômetros. Ufa! Foi uma jornada e tanto. Agora, para quem estiver pensando em fazer as malas para ver o núcleo do planeta, tem algumas notícias não muito boas. Tecnicamente ainda não é possível, porque não há como sobreviver à pressão e o calor extremo que estão esperando lá embaixo. No entanto, se alguém construísse um túnel que oferecesse toda a proteção necessária, necessitaríamos apenas de 18 minutos de queda livre para chegar lá. Já estou na fila! Você gostaria de viajar para o núcleo da Terra se isso se tornar possível em um futuro próximo? Pois bem, meus queridos, eu sei que esse conteúdo ficou um pouquinho complicado para a cabecinha de vocês e realmente nós precisaremos estar fazendo alguns exercícios, precisaremos estar assistindo um pouco mais de alguns outros vídeos que eu estarei postando mais futuramente, mas a princípio eu vou bem devagar para que a gente possa estar compreendendo, tá bom? O ideal é que vocês estejam fazendo a leitura que eu sugeri em relação ao livro. Aconselho também vocês aproveitarem a internet de vocês e fazerem algumas buscas, algumas pesquisas a respeito desse assunto. E certamente eu também irei indicar depois um filme para que vocês possam vê-lo, tá? Só que ele tem em torno de 1h30, 1h40, então não é o ideal que eu coloque ele aqui como aula, tá bom? Bom, vamos ficando então por aqui. Deixo com vocês o meu saudoso abraço. Peço a Deus que esteja abençoando cada um de vocês e até a nossa próxima aula. It took my whole life just to feel that. Now all these feelings never let me down. 1,000 places everywhere